Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Aula de Sociologia do segundo ano hoje. Falaremos um pouco sobre cultura e cultura de massa. Nosso objetivo hoje é aprender a diferenciar esses dois conceitos e principalmente aprender a identificar esses dois fenômenos no nosso dia a dia, belezinha? Vamos começar? Dá uma olhadinha nas imagens que eu passei para vocês, que eu estou passando para vocês. O que é cultura? Para você, o que é cultura? Quando a gente observa essas imagens, o que a gente pensa? Existem muitas sociedades no mundo que a gente vive. Portanto, existe também muitas culturas no mundo que a gente vive. Inclusive, dentro da nossa própria sociedade, existem muitas culturas diferentes, né? Numa mesma cidade, no mesmo bairro, a gente pode ter grupos culturais muito diferentes entre si, né? Dá uma olhada nesse punk. Dentro de uma mesma cidade, você pode ter grupos como punks, funkeiros, a galera do skate, a galera religiosa, né? Todos são grupos que compartilham de uma cultura diferente, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Afinal, o que é cultura? Quem tem cultura no mundo, na opinião de vocês? Todo mundo? Ou só aquele que lê bastante, que se informa, está bem informado, está sempre fazendo cursos para se aperfeiçoar? Quem que tem cultura na nossa sociedade? Todo mundo, pessoal. Todo ser humano tem cultura. Todo povo, toda nação tem cultura, tá? Não existe também a ideia de que uma seja superior ou inferior à outra. A cultura ela sempre deve ser compreendida levando em consideração a história de cada povo, né? Eu tenho que entender a cultura de acordo com a história de cada povo. Então, o que seria cultura? Cultura é todo o modo de vida de um povo, de uma nação, de uma comunidade. Está relacionado com sua forma de vestir, sua forma de pensar, os seus valores, as suas instituições, a sua linguagem. Tudo que permeia a vida de uma pessoa está relacionado com a cultura, as suas leis, as suas regras, a sua religião. Tudo isso é uma consequência da sua cultura. E a cultura é algo que vai sendo construído e desenvolvido ao longo da história de um povo. Às vezes a gente olha uma cultura, né? Vamos voltar lá na imagem. Às vezes a gente olha uma cultura igual a dos muçulmanos, né? No Oriente, a gente não consegue entender, não faz sentido pra gente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer a história desse povo e só a partir dali a cultura deles vai começar a fazer sentido para você. Você vai começar a entender por que eles usam essas roupas, por que eles têm esse comportamento, por que se alimentam com determinado alimento. A cultura está totalmente relacionada com a história de uma nação. Inclusive dentro da nossa própria sociedade, né? Olha o exemplo do punk. O punk que foi uma cultura muito forte nos anos 60, como uma forma de protesto em relação aos padrões vigentes da época, né? O punk ele era bastante crítico em relação ao sistema político e é uma cultura viva até hoje. Até hoje nós temos jovens que se identificam com a cultura punk. Então, olha só, todo mundo tem cultura. Não é só quem lê bons livros, assiste bons filmes. Todo ser humano tem cultura. Cultura são práticas e ações sociais que seguem um padrão determinado no espaço e no tempo. Se refere às crenças, aos comportamentos, aos valores, instituições, regras morais que permeiam e preenchem a sociedade. Explica e dá sentido à cosmologia social. É a identidade própria de um grupo humano, em um território e num determinado período. Então, olha só,
Cultura também está relacionado com tempo e espaço. O que isso quer dizer? Cada cultura, pessoal, ela se expressa num determinado espaço e num determinado tempo. Então vamos falar do Brasil. Brasil é o espaço, é o território, é onde se desenvolve a cultura. E o tempo? Vamos considerar então 2020. A cultura que nós temos hoje, o comportamento, a forma de pensar, as músicas que a gente ouve, as músicas que a gente dança, tudo isso eu posso dizer que são os mesmos hábitos do Brasil de 1900, por exemplo? São os mesmos hábitos? São as mesmas roupas? São as mesmas músicas? Nós frequentamos os mesmos lugares? Não, né? Porque a cultura, ela também está muito relacionada com o espaço onde ela se desenvolve. Você vai ver que toda vez que você estudar uma cultura, você vai entender que o espaço onde ela se desenvolve vai influenciar muito na formação dessa cultura. O que esse povo vai comer, né? Então, por exemplo, o Japão. O Japão, a gente lembra logo do sushi, né? Por que os japoneses comem tanto peixe? Porque eles são uma ilha, eles estão cercados pelo oceano, então a forma mais fácil para eles de conseguirem carne é através das águas, é através do oceano, é através da navegação, né? Então, isso explica porque o peixe acabou se tornando a principal fonte de proteína do povo japonês, né? Então, olha só, cultura está relacionada com o espaço e está relacionado com o tempo, porque a cultura ela não é algo estagnada, ela não é algo parada no tempo, ela está sempre mudando, né? Cultura é algo dinâmico, pessoal, porque existe muito contato de uma cultura com a outra. Toda vez que a gente entra em contato com uma cultura diferente, a gente sofre transformações, a gente adquire novos hábitos, a gente incorpora novos hábitos, então essa cultura ela vai mudando. Principalmente depois que o mundo se tornou urbanizado, industrializado, essa dinâmica ela acontece ainda de forma mais rápida, né? Porque hoje em dia você recebe muito mais informação, você tem muito mais contato com outras culturas por conta das tecnologias. Então a gente incorpora muito mais hábitos culturais de uma forma muito mais rápida por conta das tecnologias, né? Então a cultura é algo que está sempre se transformando, né? Está sempre se transformando, embora ela não abandone o povo não abandone os seus costumes, mas a forma como o povo vai realizando, desenvolvendo esses costumes, isso muda. Quer ver um exemplo? A questão dos casamentos, por exemplo, né? O casamento que é uma instituição forte na nossa sociedade, né? Ele sofreu várias mudanças ao longo do tempo. As pessoas, elas continuam casando, mas casar virou uma coisa mais abrangente, não é mais tão uma instituição tão rigorosa como era anos atrás, né? Hoje em dia a gente tem o casamento de homossexuais, hoje em dia a gente tem o casamento já sendo realizado à distância através de tecnologias. Eu tenho visto muito isso, né? As pessoas casam através de aplicativo. Ou então, como eu vi recentemente, um casal amigo meu que se casou e alguns convidados não puderam estar presentes porque estavam fora do país e eles assistiram o casamento ao vivo através do celular, né? Então, olha só, o casamento continua, ainda faz parte da nossa cultura, mas percebe que vai mudando a forma como a gente compreende que ele pode ser, como ele pode ser realizado, como ele pode ser organizado? Hoje em dia nós temos casais, inclusive, que casam e optam por morar em casas diferentes. Ou então casam e optam por não dividir a mesma cama. Existem novos arranjos, mas a instituição casamento continua lá, tá? Certos traços da cultura, elas não mudam apenas a forma como elas se expressam, tá bom? Uma cultura mesmo, ela demora muito para mudar, para ser destruída, digamos assim, tá bom? Vamos para o próximo slide.
Conceito. Não, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, sobre cultura ainda. Imagina, pessoal, que você acabou de chegar no mundo e você ganhou um óculos, né? Você ganhou um óculos. Vamos supor que esse óculos é amarelo. A partir do momento que você chegou e é colocado esse óculos em você, desde os seus primeiros minutos de vida, você vai olhar tudo através daquele óculos. Você vai enxergar o mundo através daquele óculos e as suas experiências vão ser vividas através daquele óculos, tá? O óculos é a cultura. A cultura é o óculos que a gente usa para entender o mundo, para ver o mundo, para sentir as coisas, tá? Só que imagina assim, cada cultura tem o seu próprio óculos. Então, cada cultura vê o mundo, sente o mundo, interpreta o mundo de formas diferentes. Então, de vez em quando, acontece o quê? Acontece conflitos, de vez em quando acontece intolerância, porque todo mundo cresceu com o seu próprio óculos. E todo mundo cresceu vendo o mundo de uma determinada maneira. E acredita que aquela forma que viu o mundo é a única, é a verdadeira, é a única forma possível, é a única certa. E isso gera muito conflito entre os grupos humanos, dentro de uma mesma sociedade ou de uma sociedade com a outra, né? Ó, vamos dar uma olhadinha então no que seria o que eu tô falando, tá? Esse conflito nós chamamos de etnocentrismo. Conceito. O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a pretensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto, o mais natural, tá? Então, todo mundo tende a achar que a sua cultura, que a sua comunidade, a sua sociedade é a melhor, é a correta em relação às demais, né? E isso é um erro muito grave que leva a problemas sociais muito sérios que eu vou falar depois, né? E nós chamamos esse fenômeno de etnocentrismo, né? Olha aqui a palavrinha aí embaixo. Tal tendência é denominada como etnocentrismo. Nós temos aqui a união de duas palavras. Etno, que vem de etnia, e centrismo, que vem de centro. Etnia é um grupo que tem características comuns, que tem características culturais comuns. Então, por exemplo, os brasileiros é uma etnia, os japoneses são outras, os africanos são outras, tá? E centrismo é colocar no centro, então é o hábito de você colocar a sua etnia, a forma como a sua etnia, o seu grupo vê o mundo, no centro de tudo, né? Só conseguir interpretar as coisas ao seu redor a partir da sua própria ótica, tá? A partir do seu próprio óculos. Isso é etnocentrismo. E isso gera problemas sociais gravíssimos, pessoal. Dá uma olhada nos próximos slides. Olha só essa charge, que interessante. Às vezes a gente ri muito, né? A gente vê um documentário lá sobre religiões de outros povos e a gente se pergunta, nossa, mas como pode acreditar nessa história? Como pode adorar um Deus com uma história louca dessa, né? Mas a gente não consegue olhar também para a nossa cultura e ver o quanto que ela é estranha para outras pessoas também, né? E é por isso que a gente estuda cultura, porque quando você começa a ver que existe outras alternativas, né, que existem outras culturas além da sua, você começa a olhar a sua própria cultura como se você fosse um estrangeiro, como se você fosse um visitante. Aí você vai começar a entender também que ela não é a única no mundo, que outras formas de ver o mundo são possíveis, né? Vamos olhar outra. Olha essa que legal. São um padre jesuíta e um explorador português olhando os indígenas brasileiros tomando banho e dizendo, são os bárbaros? Tomam um banho todo dia, né? Porque os portugueses, pessoal, eu já falei isso em algumas salas de aula, eles não tinham o hábito de tomar banho todo dia. Eles aprenderam isso com os indígenas brasileiros,
né? Os portugueses ficavam meses sem tomar banho, né? Alguns tomavam banho só no dia do seu casamento, né? Ou em ocasiões muito especiais. A Europa, ela não tem, vários países da Europa não tem esse hábito de banhar-se todo dia, né? Então, mas também tem a sua explicação, né? Nos países europeus a gente não tem esse calor que nós temos aqui no Brasil, né? No Brasil a gente sua muito, é um clima muito quente, então é muito agradável tomar vários banhos por dia. Mas a gente tem outros países que têm uma realidade diferente do que a nossa, né? Olha só essa que interessante. Essa tá sempre no livro didático. De um lado você tem uma mulher representando o Oriente, a cultura oriental, e do outro você tem uma mulher representando a cultura ocidental, que é a nossa cultura. Num primeiro momento, você vai acabar concordando com essa loira de biquíni aí, né? Que olha para a muçulmana e fala: nossa, tudo coberto, menos os olhos. O que é uma cultura cruel e dominadora? Aí a muçulmana olha para essa loira, provavelmente artificial, porque 80% das loiras no Brasil são oxigenadas, né? Ela olha para essa loira e pensa: tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Ambas se encontram, se olham e tiram a mesma conclusão uma da outra, mesmo estando com vestimentas muito diferentes, né? Eu gosto muito dessa charge, porque ela mostra como que o machismo ele pode ser expressado de formas diferentes, né? Então a gente olha para a muçulmana, a gente tende a achar que o mundo dela é mais machista que o nosso, por impor um padrão de beleza tão rigoroso assim, que força ela a tampar todo o seu corpo, até mesmo o rosto, né? Mas a gente também não consegue perceber, porque a gente nasceu aqui nessa cultura e aprendeu a achar isso normal, mas a gente também não consegue perceber que os padrões de beleza impostos para nós mulheres ocidentais, ele também é muito cruel e muito machista, né? A começar aí pela questão do cabelo, né? É imposto um estilo de beleza para gente, um tipo de cabelo ocidentalizado, europeizado, né? É imposto para nós uma certa manifestação de sensualidade que muitas mulheres sofrem muito para conseguir, através de dietas, de cirurgias plásticas, né? Então, ambas as culturas têm imposições de padrões de beleza muito machistas, que não foi construído pelas mulheres, e sim pelos homens. E nós não fomos consultadas, tá? Então, aqui mais um exemplo de etnocentrismo. Belezinha? Quando a gente não é capaz de perceber também os problemas presentes na nossa cultura, né? A gente só consegue estranhar, achar estranha a cultura do outro e não a nossa. A nossa também tem problemas, a nossa também é estranha. Olha só, tá vendo? Não é fácil ser diferente. Existe uma pressão do grupo, né, pessoal? Eu gostei muito dessa imagem, olha só que interessante. Porque a cultura, ela não é algo imposto pela lei. Não existe uma lei lá. Brasileiros têm que gostar de futebol. Brasileiros têm que gostar de arroz e feijão. Brasileiro tem que gostar de samba. Brasileiro tem que ser cristão, adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe uma lei assim, mas existe uma coerção social, né, que é mais forte do que a lei, que é a força do grupo te impondo, te pressionando a aderir a um determinado comportamento. E o que acontece com quem sai fora, quem desvia desse comportamento? O que acontece com alguém que tem um comportamento diferente daquele que é esperado, que é imposto pela cultura? Ele sofre as penalidades, né? Ele é excluído, ninguém conversa com ele. Às vezes, dependendo o grau do desvio do comportamento, ele é até encarado como uma pessoa louca, né? Quando você estuda um pouco a história da loucura, você vai ver que muitas coisas que já foram consideradas loucuras,
era só uma pessoa que não se enquadrava nos padrões sociais da sua cultura. Por exemplo, a questão da homossexualidade. Hoje em dia, né, a nossa sociedade é muito mais flexível, ela evoluiu muito, aceita melhor a diversidade sexual. Mas durante muito tempo, várias famílias chegaram a internar seus filhos, suas filhas que apresentavam um comportamento homossexual, né? E as instituições aceitavam essas pessoas e tratavam essas pessoas como loucas, né? Então, olha que interessante. Vamos continuar? Olha o que o etnocentrismo pode fazer, pessoal. Aqui nós temos uma foto da ação da KKK, né? A Ku Klux Klan dos Estados Unidos, que é uma organização que perseguia os negros nos Estados Unidos. Ela surgiu logo após o fim da escravidão nos Estados Unidos e ela perseguia todos os negros que ousavam frequentar lugares que os brancos não desejavam, que ousavam questionar a desigualdade racial nos Estados Unidos. Foi uma organização muito violenta, matou muitas pessoas, produziram muita arte racista e ela existe, embora hoje em dia seja proibido, seja criminoso fazer parte dela, mas ela existe até hoje, tá? E não podemos esquecer dessa pessoa, né? Que se aproveitou do etnocentrismo, que se aproveitou do preconceito que a sociedade alemã tinha em relação aos judeus para chegar no poder e criar um sistema político totalmente autoritário, ditatorial, que matou muitas pessoas, né? Que foi um governo muito intolerante. Hoje em dia, quando a gente fala de intolerância, a gente lembra diretamente do Hitler, né? Aqui do lado o símbolo da suástica, que era o símbolo do governo nazista na Alemanha, né? Então, o etnocentrismo, ele pode levar as pessoas a fazerem coisas terríveis na história, né? Intolerância, discriminação e até mesmo buscar a eliminação do grupo do qual eu acho estranho, o grupo ao qual eu não concordo, não consigo aceitar a diferença dele, que foi o caso dos judeus na Alemanha, né? O que o Hitler tentou fazer com os judeus? Tentou eliminar, né? Uma foto para vocês verem que o etnocentrismo, a intolerância também é muito presente entre nós, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente acha muito coisas desse tipo, né? Esse tipo de pichação, esse tipo de pensamento, né? O estado de São Paulo é o estado que mais tem nordestino depois do Nordeste. Nós temos muitas pessoas nordestinas aqui em São Paulo, né? Fora as que também já são descendentes de nordestino. Eu, por exemplo, eu sou nascida aqui no estado de São Paulo, mas eu tenho descendência. O estado de São Paulo, ele é um estado formado por descendentes nordestinos, né? Mas a intolerância aqui é muito grande ainda e é muito comum achar coisas nesse sentido aqui, né? Aqui nós temos um jovem que já pichou fora ratos do Nordeste e ele está terminando de fazer ali o símbolo da suástica, né? Fazendo uma alusão aos pensamentos de Hitler. Belezinha, pessoal? Acho que sobre cultura é isso então, tá? E vamos lembrar então, todo ser humano tem cultura, cultura é toda a minha forma de ver o mundo, sentir o mundo, de me vestir, de me expressar, de pensar. E não existe cultura superior e nem inferior. Cada cultura deve ser compreendida dentro de sua própria lógica, observando a sua própria história, ok? Que agora a gente vai falar um pouquinho da questão da cultura de massa. Belezinha? Vamos lá? Mais uma foto aí de uma pichação. Cultura de massa. Vamos lá. A cultura de massa, pessoal,
ela se confunde muito facilmente com tudo isso que eu falei para vocês até agora. Porque ela também é um conjunto de comportamentos, um conjunto de formas de pensar, de se expressar e até um conjunto de linguagens, né? Mas qual é a diferença da cultura de massa? É que ela é uma cultura falsa, tá? A cultura de massa é uma cultura fruto da chamada indústria cultural. E ela não está relacionada com a história de um povo, né? Não é uma cultura que foi construída ao longo da história de um povo. Ela é uma cultura imposta através da propaganda, dos filmes, da música, das novelas. É uma forma de impor um comportamento que leve o ser humano ao consumo. Então, se cultura está relacionado com história, cultura de massa está relacionado com o capitalismo, tá? A cultura de massa é um conjunto de comportamentos imposto através da indústria cultural para incentivar as pessoas, para embutir nas pessoas o desejo pelo consumo, de comprar coisas, de possuir coisas, tá? Seja seja lá, sei lá, assistir um filme ou uma série, né? Aí eu vi um objeto com um personagem preferido. Eu vi ele usando uma mochila super interessante. Nossa, eu fico louco, quero essa mochila de tudo quanto é jeito. Fui induzida ao consumo. Mas também quando eu admiro um personagem e eu busco ficar parecido com ele, eu também vou ser induzida ao consumo, né? Eu vou querer fazer o cabelo que ele tem, então eu vou alisar o cabelo, vou tingir. Tudo isso é comprar um produto também. Ir no salão não é comprar um produto, um serviço? Aí eu vou usar as roupas que ele usa. Vou também precisar adquirir novos produtos. Vou começar a falar a linguagem que ele fala, né? Vou querer pertencer a um grupo de pessoas que tem esse mesmo desejo do que eu, né? E esse grupo de pessoas vão querer consumir os mesmos objetos. Isso é cultura de massa e ela está relacionado com a mídia, com os meios de informação, rádio, TV, internet, tá bom? Qual é o seu objetivo então? Essencialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo, de gerar o desejo pelo consumo. Olha só. O termo foi usado pela primeira vez por volta dos anos 1950, né, por um sociólogo chamado Horkheimer, que ele começou a se preocupar muito com isso, né? Ele começou a se preocupar com essas questões. Como é que eu diferencio a cultura original de um povo com a cultura de massa? Com essa cultura que está sendo imposta, desculpa, através da televisão, através do rádio. Como é que eu faço essa diferenciação, né? Então, o Horkheimer, o Adorno, são sociólogos que vão começar a se preocupar muito com isso. Qual é a diferença entre cultura e arte e a cultura de massa, né? Porque a indústria cultural é uma indústria muito forte, né? O que é a indústria cultural, professora? Indústria cultural, pessoal, é uma indústria, é um conjunto de empresas que produz o quê? Entretenimento, que produz filmes, que produz livros, que produz séries, que produz novela, que produz videoclipe. Isso a gente chama de indústria cultural, tá? E elas não estão preocupadas em produzir arte, em produzir um produto único, autêntico, que faça as pessoas refletirem. Não, elas querem um produto que não dê muito gasto na hora de ser produzido, né? E que dê uma grande quantidade de lucro, né? Para vocês terem noção, aqui a indústria cultural ela usa muito a sociologia para entender a atual situação da sociedade e pensar, nossa, que tipo de filme eu posso fazer agora para induzir as pessoas a comprarem tal coisa. A sociologia é muito usada para o mal também, gente. Não é usada só para o bem, não. Né? A sociologia, na verdade, ela já nasce com esse objetivo assim manipulatório, né? Manipulador.
É compreender para direcionar, para manipular, para conduzir, né? A gente busca compreender uma sociedade, uma cultura, porque compreendendo eu posso interferir mais nela, né? Então fica aí a dica para quem gosta dessas questões. A sociologia é um ótimo curso. Tá, pessoal? Então, cultura de massa também é um conjunto de comportamentos, de formas de pensar, de vestir-se, mas não está relacionado com a história de um povo, de uma nação, e sim aos objetivos, ao interesse do capitalismo. Porque o objetivo aqui é fazer com que as pessoas, se comportando da mesma forma, vestindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, por conta de um personagem, por conta de uma música, elas venham a consumir determinados produtos, né? A rainha aí da indústria cultural, uma das maiores patrocinadoras da indústria cultural é com certeza a Coca-Cola. É muito difícil você assistir um filme americano em que a Coca-Cola não vai aparecer, né? O McDonald's também está sempre presente, grandes marcas como Nike, Adidas, né? E o personagem faz de forma natural, mas tá ali, você viu, né? Tá assistindo um filme de herói, o cara vai lá e toma uma Coca-Cola. Aquilo já foi registrado na sua mente. Heróis tomam Coca-Cola. Pessoas bem-sucedidas tomam Coca-Cola. Pessoas descoladas tomam Coca-Cola, né? Essas imagens, elas vão construindo a sua forma de pensar e vão criar em você um desejo de consumir, tá? Então, olha só, a pessoa acaba se tornando escrava do seu desejo de consumir, né? A pessoa, ela acaba abandonando as suas características individuais, né? E ela acaba se homogeneizando. O que é homogeneizar, né? É tornar todo mundo igual, né? Olha aí o Bob Esponja, tadinho. Ele foi vítima da indústria cultural, né? Mudou o cabelo, trocou as roupas. Homogeneização. Porque se você tem pessoas iguais em vários lugares, é muito mais fácil você produzir propagandas e direcionar produtos para um grupo que é igual do que para grupos diversos, né? Vou dar um exemplo para vocês. Na China, quando a China abriu uma parte do seu país para o capitalismo, nossa, a primeira a chegar foi a Coca-Cola, né? E a Coca-Cola, ela quebrou a cara, porque os chineses não consumiam Coca-Cola. Eles preferiam a Fanta. Por quê? Porque Coca-Cola não fazia sentido para eles. Que bebida é essa que não vende nenhuma fruta, é preta? A laranja não, a Fanta, desculpa, eles entendiam como um refrigerante que derivava de uma fruta que eles já conheciam, que era a laranja, né? Então a Coca-Cola começou a investir mais nos filmes, nos videoclipes, em toda a cultura pop que era desenvolvida na China, para começar a induzir as pessoas a consumirem a Coca-Cola, né? E agora parece que está funcionando, né? O objetivo então da cultura de massa é o lucro, é o dinheiro, é fazer com que o capital circule, ok? É isso, pessoal, já chega, deu a minha hora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!